Olá meninas, aqui é a doutora Kelly e vim conversar com vocês a respeito de ansiedade. Um assunto tão comum e tão normal, tão frequente aqui nesses tempos de pandemia que a gente tem vivenciado. O que eu queria conversar com vocês é explicar a princípio que alguns sentimentos, algumas alterações de humor, elas são completamente normais e esperadas. Por exemplo, se acontece uma situação ruim, o normal é que a gente sinta tristeza. Alguma coisa boa é que a gente fique alegre. São reações, são humores que nós temos reativos a uma determinada situação. Nesses tempos de pandemia, em que a gente está diante de algo desconhecido, nunca vivenciado antes, a gente não imaginava que isso fosse acontecer, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, então isso gera sentimento de insegurança, de medo, e isso é uma reação normal e esperada. O estranho seria que se a gente simplesmente ficasse apático e não tivesse nenhuma manifestação. Agora, o que a gente precisa entender é até que ponto essa ansiedade, esses sentimentos, eles estão normais ou alterados. O que a gente sabe, o que pauta a ansiedade é essa sensação de medo, de insegurança e de dúvida, o que é muito comum nesses tempos de pandemia. Mas quando esses sentimentos, eles nos levam a um prejuízo e acontecem de forma persistente e constante, aí a gente pode estar diante de um quadro de ansiedade patológico, ou seja, uma ansiedade exagerada. Porque o que acontece? Quando a gente está num estado patológico, ou seja, não normal de ansiedade, a gente muitas vezes se limita e não consegue fazer determinadas coisas. Então são pessoas que vão ter dificuldade no trabalho, não vão conseguir trabalhar, muitas vezes na escola não conseguem falar em público, não conseguem conversar, muitas vezes até conversar, de tanto que essa ansiedade causa esse medo e essa insegurança. Podem até ter manifestações físicas, então a pessoa pode ter um ataque cardíaco, o coração disparar, a frequência respiratória aumentar, então ficar mais cansado, com falta de ar, ter uma sudorese, algumas pessoas acabam tendo diarreia, ou seja, é uma manifestação, a gente tem uma manifestação física e emocional diante de uma alteração de humor. E por que acontece a ansiedade? Qual que é o motivo de existir a ansiedade? É porque a pessoa simplesmente não tem um autocontrole? Está acontecendo isso comigo porque eu não sou capaz de me controlar? Não é isso. Independe da vontade da pessoa. O que acontece é um desbalanço, uma desregulação do sistema nervoso emocional. Pode ser uma causa genética. Então, a gente precisa entender que essas pessoas ficam num estado de alerta constante. Essas pessoas, elas ficam hipervigilantes, como se elas estivessem ligadas o tempo inteiro, muito preocupadas com o futuro, então elas não pensam, não conseguem viver o momento presente, ficam imaginando o futuro com medo, com insegurança e com grande preocupação. Então, e a gente percebe que essas pessoas, não é que elas conseguem entender como elas eram e como elas estão. Então não dá pra gente comparar a minha ansiedade com a ansiedade de uma outra pessoa. A gente tem que se autocomparar. Como eu era antes e como eu estou agora. Quais são esse meu humor? Ele alterou de que maneira? Como foi essa variação? E aí sim a gente procurar ajuda. O que acontece muito frequentemente é um aumento de ansiedade, principalmente nas mulheres. E isso acontece por que motivo? Ainda não é claro o porquê que na mulher é muito mais comum do que no homem. O que a gente observa é que a mulher, ela geralmente tem um aumento de apetite. E o homem
tem um aumento da ingestão de bebidas alcoólicas. Isso pode acontecer muito mais por uma questão cultural do que simplesmente uma alteração hormonal. A gente tem percebido e visualizado muito o aumento da incidência de bebidas alcoólicas nas mulheres. Não só comer, mas também a bebida alcoólica, porque a bebida alcoólica passou a ser socialmente aceita. Então, acaba sendo normal uma mulher tomar um vinho, uma cerveja, e muitas vezes nesses momentos de ansiedade ocorre um abuso dessas substâncias. Pode também, nos quadros ansiosos, acontecer de aumento de impulsividade para outras coisas, como ficar mais ligados em jogos, em joguinhos, para tentar se distrair, para melhorar um pouco essa ansiedade, aumento de compras, também das bebidas, da comida. Então, são algumas coisas que a gente precisa ficar de alerta aí nesses momentos de ansiedade. A gente sabe que uma ansiedade não tratada, que se torna crônica, ela pode levar a sintomas de depressão. Alguns estudos mostram que em 10 anos, se a ansiedade não for tratada, 40% das pessoas podem desenvolver depressão, pelo menos 40%. Então, a ansiedade é uma questão que a gente precisa ficar alerta, que a gente precisa valorizar e a gente precisa respeitar. E o que a gente pode fazer para aliviar os sintomas de ansiedade? Uma técnica que vem sendo muito utilizada é a terapia. A terapia, principalmente, o que tem mostrado evidência é a terapia cognitiva comportamental, em que os psicólogos, eles se baseiam em técnicas para viver o momento presente, entender esses sintomas e tentar fazer o controle deles. São técnicas que são feitas, que podem auxiliar e muito nessas questões de ansiedade. Em algumas vezes, algumas pessoas precisam do uso de medicação. E aí, o psiquiatra, ele vai se valer de algumas drogas, como antidepressivos, alguns anticonvulsivantes em doses baixas também podem beneficiar e podem ser a fonte aí do tratamento dessas pessoas. Exercícios físicos, eles também beneficiam as pessoas com ansiedade. A gente sabe que o exercício físico, ele beneficia, ele acaba liberando endorfinas que vão melhorar o estado de humor dessas pessoas. E técnicas como meditação, respiração, yoga, atenção plena no momento presente, que é o mindfulness, podem ser muito importantes e podem beneficiar bastante no controle dos sintomas ansiosos. Outra questão que eu gostaria de conversar com vocês é a respeito da alimentação. Até alguns anos atrás, acreditava-se que, se ocorresse um aumento ou diminuição de alguns neurotransmissores, isso poderia levar a sintomas ansiosos. Por isso que era recomendado, por exemplo, o aumento da ingestão de alimentos ricos em triptofano, porque o triptofano é um precursor do neurotransmissor serotonina, e a serotonina está ligado à melhora da ansiedade, melhora do humor. Só que melhora do bem-estar também. Só que os estudos atuais, o que eles mostram? Que o problema não é aumento ou diminuição do neurotransmissor, e sim o problema é uma alteração na conexão entre os neurônios. Então, se acontece uma alteração nessas conexões, ocorre os sintomas ansiosos. Por isso que a gente sempre orienta uma dieta anti-inflamatória, porque a inflamação vai modificar e vai causar problemas nessas conexões. E o que é uma dieta anti-inflamatória? Primeira coisa, é uma dieta em que não é baseada em alimentos ultraprocessados, carnes gordurosas, aumento da ingestão de doce, de bala, de sorvete, ou seja, os produtos industrializados. Algumas pessoas
se beneficiam da diminuição e ou até algumas vezes da eliminação de alimentos ricos em glúten e em lactose. Mas isso é muito particular e isso precisa ser avaliado pelo profissional que acompanha essa pessoa, né? Mas e o que a gente tem que inserir na nossa dieta, que são alimentos anti-inflamatórios, ou seja, que vão melhorar os nossos sintomas de ansiedade. Alguns alimentos como peixes, como sardinha, salmão, arenque, atum, porque eles são ricos em ômega 3. Alguns alimentos ricos em ômega 9, como azeitona e abacate. Cúrcuma, gengibre, alimentos ricos em probióticos, como por exemplo, iogurte, kefir, kombucha, sementes como girassol, abóbora, gergelim, germe de trigo, nozes, castanhas, amêndoas. Isso tudo também beneficia, também é uma dieta anti-inflamatória. Alho, cebola, chocolate amargo acima de 70% de cacau, verduras, legumes, todos esses alimentos que a gente considera naturais, ou seja, livre de aditivos, livre do ultraprocessamento da indústria, vão beneficiar uma dieta e uma pessoa que tenha ansiedade. Vou deixar aqui para vocês algumas dicas que eu acho que podem melhorar o bem-estar e nos levar a ter um pouquinho mais de tranquilidade nesse momento em que nós estamos vivendo dessa pandemia. Acho que vale a pena a gente respeitar os nossos sentimentos, entender que eles fazem parte da normalidade, ter sintomas ansiosos, desde que não causem prejuízo e que estejam nos levando a esse estado de alerta constante e nos impedindo de fazer as coisas. Isso faz parte de um momento normal em que a gente tem que vivenciar e entender que é uma reação a uma situação nova em que estamos vivendo. A gente precisa também estabelecer rotinas na nossa vida. Então, ter um momento para levantar, para fazer as nossas atividades, inserir o nosso exercício físico, ter hora para dormir. Isso tudo ajuda também para que a gente possa ter um sono adequado e acordar disposto no dia seguinte. Além de tudo, a gente também pode muitas vezes evitar entrar em contato com notícias que só vão nos deixar mais ansiosos. Então, assim, não adianta ficar vendo todos os noticiários, sabendo a cada morte que aconteceu por conta do coronavírus. Muitas vezes é melhor a gente se distanciar um pouquinho dessas notícias ruins, tomar cuidado porque tem muita notícia falsa. Isso tudo também nos amedronta e nos causa mais sintomas ansiosos. Então, tentar ponderar e peneirar aquilo tudo que a gente vai assistir também. Tentar manter conectado com as pessoas, porque a gente sabe que nós estamos num distanciamento físico, mas ainda bem que nós temos a tecnologia a nosso favor e isso tem facilitado muito a nossa vida, porque a gente pode manter os nossos contatos virtuais. Isso ajuda muito e vai nos causar um certo aconchego de saber que estamos perto das pessoas que nós amamos. E foque sempre no momento presente. A gente não tem domínio do futuro, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente está diante do desconhecido, uma doença nova em que a gente ainda não sabe quais são as consequências. Então vamos focar no presente. O que a gente pode fazer agora para melhorar e para viver esse momento? Então, esse é o meu recado. Quero deixar para vocês essas dicas, explicar um pouquinho do que é esse sintoma ansioso e que você não precisa se desesperar e nem se culpar por ter esses sintomas. Isso faz tudo parte de um normal. O que a gente tem que tentar analisar e pensar é se isso está realmente nos causando prejuízo e se esse prejuízo for muito grande, buscar ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, que vão poder nos ajudar e nos auxiliar aí nesse momento.
Se você gostou desse vídeo, compartilhe com as amigas, curta e vamos seguindo em frente na busca de uma boa saúde e vamos divulgando informações que podem ajudar na saúde da mulher.